Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Seu Direito. Nosso assunto de hoje, como sempre, são assuntos importantes, porém a gente faz aqui o nosso podcast de forma descontraída. E hoje nós convidamos aqui a doutora Fabiana Isaac Mataraia para falar sobre a função social da empresa no Brasil. Olha, o conteúdo é demais e ela é autora deste livro aqui, viu, gente? A Garantia Constitucional da Função Social da Empresa no Brasil, que foi o trabalho de doutorado. Ela fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ela é doutora em Direitos Coletivos, professora da Universidade de Direito de Ribeirão Preto, a UNAERP. Mãe também vai falar sobre a carreira dela de mãe, que acho que é das mais difíceis que tem. Advogada e autora dessa obra que a gente mostrou para vocês aqui. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a sua presença e dê aí as boas-vindas para o nosso público. Gente, olha aqui como é que eu tô aqui. Eu estava tensa, mas agora não estou mais. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade, mando um alô aí para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e é uma honra poder estar aqui com você. Vamos lá, vamos tocar o nosso barco então, porque o assunto é importante, bastante conteúdo. E com certeza a gente vai sair desse podcast com bastante informação sobre essa questão da garantia constitucional da função social da empresa, dentre outros assuntos que nós vamos conversar aqui no nosso podcast. Bom, vamos começar sobre a ideia do livro. Eu sei que ele veio do seu doutorado, né? Sim. Mas é claro que em algum momento essa ideia apareceu. Sim. Na realidade, ele é uma continuação do mestrado. O que aconteceu? Durante a minha atuação numa ação de improbidade administrativa, que eu estava pela empresa, né, que estava sendo acusada, eu percebi um grande desequilíbrio na lei. A gente já entra perdendo nesses casos, né? Então, aquilo me despertou um interesse muito grande de aprofundar esse estudo, e daí eu fui fazer esse estudo no mestrado e depois fiz mais um aprofundamento mesmo no doutorado. Porque realmente as empresas que prestam serviços públicos, elas estão ali suscetíveis a riscos muito grandes, né? E isso é um desestímulo, de certa forma, a essa atividade. E quando elas são acusadas de improbidade administrativa, que é como se fosse, legalmente falando, a corrupção na esfera civil, isso já tem um efeito rebote muito grande dos consumidores, dos investidores. Então, eu quis investigar justamente como é que fica essa parte, já que elas estão apenas respondendo, não foram julgadas, mas, de certa forma, já passam a ser julgadas de forma negativa pela própria sociedade. De estar sendo acusado já é um descrédito. Um descrédito, porque você tem que se defender. Às vezes, se defender de uma coisa que você não fez. Não fez, exatamente. E aí você já entra, como se você disse, perdendo um pouco, né? Exato. Eu sei que o tema de improbidade administrativa, ele é complexo, mas você já colocou logo no começo aqui sobre a questão da corrupção. Sim. Explica pra gente aqui, pro nosso público que está assistindo o podcast, qual que é a diferença ou semelhança entre a corrupção e essa improbidade administrativa, que você disse que referente às empresas no direito civil, né? Sim. Mas dê um detalhe para a gente sobre essa improbidade administrativa e a corrupção para ficar mais claro e desenvolver sim. o nosso assunto. Na verdade, assim, até eu defendo muito a linguagem mais simples do direito, mas infelizmente a gente ainda não tem isso, né? A improbidade nada mais é do que você tratar a coisa pública como se fosse sua, como se fosse particular, né? Então, você trata a coisa pública sem honestidade. É isso, é a conduta desonesta do agente público, certo? Isso na esfera civil. Na esfera do penal, entra como o tipo corrupção. Então, muda o nome e dizem que alguns autores se colocam no sentido de que a corrupção é um tipo de improbidade. Então, a improbidade é algo mais amplo, então toda a conduta desonesta do agente público, e a corrupção é uma tipificação disso na esfera penal. Tá. Então, vamos lá. Bom, a gente já está sabendo já o que é improbidade administrativa, a corrupção. Praticamente um é consequência do outro, Sim. vamos colocar assim. Sim. E a gente tem também aqui, claro, que uma empresa que está
empreendendo nesta área, né? Que é claro que uma empresa que vai fazer o serviço público, ela também tem atividades privadas, com empresas de capital privado também. Uhum. Muitas vezes pode estar na bolsa, pode ser empresas que estão também com capital aberto, Sim, né? sim, E isso repercute muito. E ela muito. se expõe a mais riscos do que aquela outra que não está prestando serviço público em razão dos princípios da administração pública, né? Aham, sim. Quais são esses riscos assim mais inerentes ao exercício da atividade quando você se propõe a fazer esse trabalho como uma empresa prestando serviço público? Então, a gente, assim, são, são tantos riscos que até existe uma tese que é o direito administrativo do medo. Porque, de fato, quando você se coloca prestando serviço público, você precisa entender que você está mexendo com um direito difuso de toda a coletividade. Então, você tem que ter muito mais transparência na hora de você prestar aquele serviço. Você tem que ter tudo muito bem formalizado, né? Senão, você está sujeito, por exemplo, a... Tem penalidades assim que são absurdas na lei anticorrupção, como, por exemplo, até a finalização coercitiva, dissolução, o encerramento da empresa, se ela comete um ato de corrupção. Então, é por isso que a gente fala do direito administrativo do medo, porque essas empresas, elas são muito corajosas, mas, ao mesmo tempo, elas passam por todo tipo de risco. Por isso que eu acho que isso tem que ser tratado com mais cautela pela lei, né? E na prática também. Até porque as empresas têm uma questão na função social, né? Quer Sim, dizer, a gente tem que gerar empregos, sim, né? Distribuir renda, e já tem um doloroso processo de escolha de qual é a empresa que vai ganhar aquele certame para prestar esse serviço público, né? sim. Vamos falar um pouco durante essa dureza toda da administração, da transparência, de uma coisa mais social, né? Da função social da empresa. Certo. Para a gente poder desenvolver depois e casar essas duas coisas, né? Do Perfeito. serviço para a administração pública e da função social da empresa, que acaba empregando muita gente que não é servidor público, que é Sim, contratado por essa empresa. sim. Então, a gente tem, assim, 3 grandes frentes na função social. Então, eu tenho a parte realmente de gerar empregos para toda a sociedade, assim, contribuir para o desenvolvimento da própria sociedade. Eu tenho o viés de ter uma capacidade contributiva muito grande para o Estado, então, recolhendo tributos, e isso também traz um benefício para o Estado, em termos estruturais, orçamentários, e temos a questão da estruturação do serviço público. Quando a gente tem o serviço público sendo prestado por empresas nacionais, isso também é muito relevante, muito bom para nós. Então, quando a gente descredencia empresas nacionais a título da questão da corrupção, nós estamos entregando, às vezes, na mão de empresas estrangeiras, né? Eu não vou te perguntar isso, mas eu vou falar. Deve ter muito interesse por trás de todas essas coisas, né? E Sim. que, infelizmente, a gente às vezes nem conhece, né? Então, essa falta de transparência pode gerar aí a aprovações, contratações, que a gente fica até insatisfeito, né? Mas, infelizmente, a gente passa por isso também, Sim, né? sim. Enquanto uma empresa está num processo, vamos colocar entre aspas, processo como não só judicializado, mas um processo geral Uhum. de improbidade administrativa, ela fica impedida de exercer alguma atividade, de prestar serviço para o público? Sim, tem essa previsão dela ser impedida, né? Não é sempre, mas tem essa previsão. Mas acontece que no trabalho de doutorado, a gente tem que apresentar pelo menos um olhar inovador para o tema. E uma das partes desse trabalho que eu gostei muito de fazer foi a demonstração contábil dos números que caíram de forma drástica de empresas que, desde o início que estão respondendo por improbidade até o fim desse processo, né? Então, eu utilizei, como, assim, a Operação Lava Jato, ela é muito emblemática para a nossa sociedade, eu utilizei da Operação Lava Jato, utilizei as empresas principais e demonstrei contabilmente a queda drástica do número de funcionários, da capacidade de recolhimento de tributos, dos resultados, dos investimentos
investimentos nessas empresas, né? Então, assim, isso demonstra que realmente a minha tese ela vai no sentido correto, porque a grande questão que eu queria colocar é o seguinte: o quanto é mais importante punir e repreender a corrupção do que manter os empregos e toda essa estruturação que as empresas trazem para o país. Então, assim, será que punir é acima de qualquer coisa? Eu acho que o legislador e até os processos de improbidade, eles são muito ávidos na punição. Mas se você levanta os números do Conselho Nacional de Justiça, só cria essa ação de improbidade administrativa. Então, se resolvesse punir, estava resolvido. Tá resolvido o problema. Mas não é esse o caso. Então, aí eu proponho uma solução para isso. Qual tá? é a solução? Não, assim, uma solução, lógico que, né, quem sou eu para Claro, solucionar? mas é uma proposta, né? Uma Até porque é um trabalho, gente, um trabalho acadêmico de doutorado, ele tem que trazer uma inovação para ser discutida, para ser levantada. Uma proposta. Uma proposta. Uma proposta. Que tem que ser, claro, debatida. Mas uma proposta que já tem dado certo. Então é o seguinte: vamos punir? Vamos punir. Mas vamos também tratar o problema estrutural disso. E a justiça tem flexibilizado essa dicotomia entre punição e o desenvolvimento social, a geração de empregos, a geração de tributos, que no final das contas acaba beneficiando toda a coletividade, toda a sociedade. E ela tem tido um comportamento mais flexível em relação a isso? Olha, recentemente isso tem sido uma tendência. Graças a Deus. Porque, assim, até 2021, que foi a última modificação da lei de improbidade administrativa, não existia esse cuidado, né, do juiz, do legislador. Agora a gente tem, justamente por essa preocupação. Então, o que acontece? A gente sugere, e até a promotoria que acusa, que investiga nos processos, que essas empresas, elas pratiquem os programas de integridade. Então, além de punir o que aconteceu, vamos prevenir que aconteça novamente. Então, não adianta só punir o que aconteceu, eu preciso ter certeza de que aquela empresa, até para efeito pedagógico, entende que ela precisa fazer algo já na esfera dela, interna, com quem comete ato de improbidade, de corrupção. Tá. Então, veja bem, essa questão da prevenção, ela se mostra tão eficaz quanto a punição, né? Que é uma das perguntas que a gente tinha conversado aqui antes para a gente fazer. Né? E os programas de integridade, vamos falar um pouquinho mais já dos programas de integridade que você colocou no seu livro aqui, exemplo nos Estados Unidos e da Inglaterra. Sim. Né? Eu sei que a gente vai abordar isso, é muito profundo, mas pelo menos uma ideia para a gente saber o que está acontecendo. Mas antes disso, vamos pensar aqui nessa questão. É claro que a gente não pode deixar de punir as empresas, porém a gente não pode deixar de pensar também no bem em que o emprego pode trazer para aquelas famílias que precisam de salário. Sim, as duas coisas são importantes. Sobrevivência, as duas coisas são importantes. Sim. A gente entra naquela questão da proporcionalidade, né? No princípio da proporcionalidade. Mas, por exemplo, na questão da punição, independentemente da função social e do que se pode trazer de benefício para a coletividade, para a sociedade. Em caso de eventual punição, mesmo depois de todo esse processo, aí você colocou aqui no seu livro, eu não li profundamente, mas eu estou vendo aqui, da questão da indisponibilidade liminar dos bens em virtude de meros indícios ou normas em branco. Ou seja, a gente não pode simplesmente falar, não, você não vai ter acesso mais aos seus bens, você não vai poder mais movimentar a sua empresa, você não vai poder mais pagar salários. Sim. Mas isso, obviamente, tem que ter um fundamento racional próprio para poder não ser a partir de meros indícios. Uhum. Então, isso acontece regularmente ou também está sendo flexibilizado para que as empresas possam funcionar? Então, isso acontecia até 2021, que foi a última alteração da Lei de Improbidade Administrativa. Acontecia. Tanto que esse processo que eu trabalhei, que me despertou esse interesse, foi justamente isso que eu fiquei muito chateada. Teve uma denúncia, já com essa denúncia, bloqueou todos os bens e a empresa foi para a recuperação judicial. Realmente. Né? E esse processo já chegou ao fim ou não? Não chegou ao fim, não. Então quer dizer que a empresa foi obstada de fazer tudo simplesmente por uma denúncia. Porque ela não tinha mais fluxo de caixa com tudo bloqueado. Claro. Até bloquearam os equipamentos que ela utilizava para desenvolver a atividade fim dela. Então realmente foi muito feio.
Mas, a partir de 2021, com a modificação da lei de improbidade, existe ali expressamente uma preocupação do legislador e orientando que o juiz, ele apenas, então, faça esse bloqueio quando, de fato, há uma fundamentação de acordo com o que a gente estuda da concessão da tutela provisória. Então, eu tenho que ter o periculum in mora e o fumus boni iuris, né? Então, eu tenho que ter um embasamento de direito, uma demonstração do perigo, uma demonstração de que aquilo é necessário. Mas existe uma razão para que fosse dessa forma antes de 2021, que foi o que eu investiguei também no trabalho. O que acontece? A lei de improbidade administrativa ela é uma lei muito dirigida ao agente público. Então, a empresa só responde por improbidade se ela estiver junto com o agente público. Ela não responde sozinha nessa lei, ela responde na lei anticorrupção, por exemplo. Mas ela não responde na lei de improbidade. Você vê, pode responder pelas duas, inclusive, né? E quando a gente teve a redemocratização, a questão da corrupção era assim, o mais importante de ser evitado. Até no discurso do Ulisses Guimarães tinha essa questão da corrupção, né, como o mote de tudo de ruim que tinha no país. Então, essa lei de improbidade, ela foi feita de forma muito rígida por conta do momento em que ela foi feita. Entendeu? Então, daí tinha essa questão. Meros indícios, eu já vou bloquear os bens teoricamente, do agente público. Só que se a empresa responde junto, ela também vai nessa toada injusta. Ó, que bate Chico, vai bater em Francisco também, né? Tá tudo ali junto. Perfeito. Então, agora, com essa modificação da lei, a gente não tem mais isso. Mas é agora, assim, 2021, faz, sei lá, 3 anos. 2 anos. Então, é muito recente, né? Por isso que eu gostei muito de publicar esse livro, porque tá indo na mesma tendência da lei, né? Deixa eu fazer um merchanzinho para você aqui. Gente, olha, todos esses comentários estão aqui nesse livro. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Está aqui, olha, a garantia constitucional da função social da empresa no Brasil, tá ok? Tá na Amazon, inclusive. Tá na Amazon, viu, gente? Então, vamos lá. Olha, então vamos aproveitar aqui no livro, né? Você fala, então, sobre esses sistemas de integridade, sim, né? Sim. A questão da prevenção, e que você se inspirou aqui, não, né? Tem alguns exemplos inspirados nos Estados Unidos e Inglaterra. Eu sei que você não vai defender assim o seu doutorado, mas assim, linhas bem gerais mesmo, genérico, como funcionam esses sistemas de integridade nesses países? Olha, eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? É o seguinte, quando a empresa ela tem um sistema interno que consegue fiscalizar, porque imagina assim, uma empresa que tem várias filiais no Brasil inteiro e presta serviço público. Como que você, que é o sócio, o dono da empresa, vai controlar o que aquele funcionário está fazendo lá em outro estado? Posso fazer um parênteses? Claro. Para poder... Gente, a gente não consegue fazer isso na nossa empresa. Pois é. Quer dizer, a secretária que está aqui na frente e a faxineira que está lá no fundo, às vezes cai um café na frente, você não consegue limpar. É tempo de alguém chegar e escorregar no líquido que está ali. Agora imagina empresas com desses portes, né? Como é que funciona? Exatamente. Vamos continuar. Não, é isso. Então, assim, se a empresa fizer um mecanismo interno de fiscalização, de treinamento dessas pessoas, né? De prestação de contas dessas pessoas, de correção de condutas ímprobas, desonestas, antiéticas, enfim. Ser um compliance? Um compliance, exatamente. É o compliance, é a governança corporativa, mas ideias específicas para a questão da corrupção. Você precisa ensinar as pessoas que estão trabalhando na sua empresa o que é corrupção. Você não pode dar um presentinho fiscal, exato, né, meu amigo? Às vezes o fiscal tá lá, fez um negócio legal, você gostou. Olha, vamos sair para beber. A linha é tênue, né? Então, assim, é nesse sentido. Por isso que eu tô dizendo, eu falei solução e depois fiquei rindo de mim mesma. Como é que a gente soluciona isso? Mas, de fato, vamos pensar assim. Adianta só punir o que aconteceu? Se eu não tenho nenhum sistema interno de integridade, de compliance, não adianta. Então, eu tenho que punir e também exigir
que é o que se faz nos acordos de não persecução cíveis, Vamos falar dos acordos já. essas empresas elas demonstrem de alguma forma que elas têm algum tipo de cuidado para que cuidados isso... básicos. Não, exatamente. Para não falar da empresa, isso. você foi conivente. Não, eu tentei resolver, eu tentei colocar a situação, porém, trabalhamos com pessoas. Pessoas erram Foge dia do a controle. Dia, né? E, Mas pode continuar. não, eu até ia dizer o seguinte, que esses programas de integridade, eles vieram previstos na lei anticorrupção, que é uma lei direcionada... Essa de 2021. Na verdade, de 2019. Não, essa de improbidade de 2021. Anticorrupção é 2019. Ela veio direcionada para as empresas. Só para as empresas. As empresas podem responder pela de improbidade e pela anticorrupção. E na lei anticorrupção está descrito o seguinte, que se elas comprovarem que elas praticam esse programa de integridade, elas vão ser menos penalizadas. Isso não tem na lei de improbidade. Então, eu estou sugerindo fazer uma coisa que esteja em sintonia entre as duas leis. É uma solução. E assim, uma solução e um negócio assim, vamos tratar a corrupção de forma séria, estruturalmente, não somente punir. E vamos, na hora de punir, pensar nas consequências que isso traz para a sociedade. É isso, no fim é isso. Não tenha dúvida. Mas vamos lá. E por que esses desafios de implementação dessa sistema de integridade no Brasil, não existe uma legislação específica, olha, um checklist, você tem que fazer isso, uma regulação ou um regulamento. Aliás, qual que é o órgão que fiscaliza isso direto? Então, tem uma lei que, na verdade, é um decreto, que é um decreto que regulamenta a lei anticorrupção, tá? Esse decreto, ele descreve o que seria o programa de integridade. Eu tinha até separado aqui para te mostrar isso. Mas não precisa do número de decreto. O pessoal vai ver no seu livro que está na Amazon, viu, gente? Olha só. A garantia constitucional da função social da empresa no Brasil. Enquanto ela procurou, eu vim aqui e fiz mais um merchan. Não, perfeito. Está no artigo 56 do decreto. É um decreto, o decreto 11.129. E fala sobre o programa de integridade, que consiste um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios. Então, a lei... O decreto, ele traz isso. Agora, de fato, nós não temos uma fiscalização sobre isso. Isso seria perfeito. Né? Porque a fiscalização tem também o objetivo de orientar para que você não persista em algum erro que talvez você não tenha visto. Perfeito. Deveria, inclusive, deveria estar aqui a sua sugestão de ter uma fiscalização. Tá muito boa. Então, vamos lá. Agora, vamos na questão da persecução civil, né? Quer dizer, você vai apurar, a empresa está ali acusada de improbidade administrativa, ela faz um acordo, né? Vamos fazer um acordo, né? Até que ponto, né, esse acordo permite que as empresas continuem nessa atividade, cometendo ilícitos, ou, na verdade, essa empresa continua também trazendo a sua função social mesmo. Sim. Então, esse acordo ele gera, ele abre espaço para a empresa continuar atuando, delinquindo, ou para que a empresa continue atuando dentro de uma situação, né? Então, a realização desses acordos, na sua visão, ele é benéfico para a sociedade? Ele é muito benéfico para a sociedade e para as empresas, porque assim, eu tive a sorte de ter como orientador o professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, que é promotor de justiça, e já trabalhou em várias ações de improbidade, né? Então foi muito interessante juntar uma advogada que geralmente defende quem está sendo acusado com o orientador que é o acusador. Aliás, um baita orientador, Sebastião Sérgio Abraço, convidado para devia ter trazido o Sebastião Sérgio junto para participar aqui do nosso podcast. Ele né? É tão ocupado. Mas nós vamos trazê-lo aqui. É um convite feito, ela vai te mostrar o convite, viu, Sebastião? Ele é maravilhoso e ele me abriu muito o olhar, porque as minhas ideias eu achei que talvez não funcionassem. Quando eu compartilhei com ele isso, ele falou: Fabiana, eu mesmo fiz um acordo numa operação que teve aqui em Ribeirão Preto, conhecida, tudo que está aqui no livro, e deu certo. Então, eu puni
tá? Eu puni, coloquei multas e tudo mais, o que tinha acontecido, e coloquei os parâmetros de programas de integridade que essa companhia tinha que Que cumprir. beleza. E ele mesmo, o próprio Ministério Público, fiscalizou esse cumprimento do acordo. Então, no âmbito do acordo, há a fiscalização. E daí essa empresa, ela não faliu, ela continuou, então foi muito interessante. É realmente uma recuperação, né, da Sim. empresa e com todos os cuidados. Bom, a gente está terminando já o nosso podcast, né? Mas eu sei que você, né, além de doutora em direitos coletivos, advogada, autora do livro, professora na UNAERP, também é mãe. Como é que foi? Como é que é, né? Foi não, como é que é? Maria Clara, né? Maria A Clara. Maria Clara, né? Como é que é essa questão de ter todas essas atividades numa uma atividade profissional onde as mulheres entraram depois, no final das contas, né? Nossa. É um desafio, mas eu confesso pra você que depois que a Maria Clara nasceu, ela tem 8 anos, foi que eu despertei pra parte da docência. Foi que eu realmente fui fazer o mestrado e o doutorado, porque era um sonho que eu já tinha antigo, e eu pensei, a minha filha precisa ter uma mãe feliz. Que E bom. como é que eu posso ser feliz? Aí eu lembrei do meu sonho de infância, que era dar aula. Como é que eu faço para dar aula? Eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado. E assim eu fui em busca de tudo isso. Então, há 8 anos você está dando aula. Sim. Então, a Maria Clara veio mesmo e despertou. Ela- Ela mandou o seu currículo para a universidade. Na realidade, como eu sou formada na UNAERP, eu me formei em 2006, e o Sebastião era o coordenador. Eu formei lá em 86. Olha só. Olha só quanto tempo, hein? É muito tempo. Essa pessoa da UNAERP. Então, a gente é da casa. É. Daí eu fui lá. Eu falei, olha, Sebastião, meu sonho é esse. Ele, tudo bem, mas você vai ralar, você vai estudar. E assim eu fui atrás, mas a minha garra veio muito depois que a minha filha nasceu. Então é o contrário, parece que o meu tempo multiplicou depois que ela nasceu. Porque daí hoje mesmo ela me perguntou, mamãe, você é feliz no seu trabalho? Eu aguardei muito ela me perguntar isso a vida inteira. Eu falei... E foi Sou. hoje. Foi Ah, hoje, que você bom. acredita? Eu falei, eu sou muito feliz no meu trabalho. Que bom, mamãe. Então eu quero que ela escute isso. Até por uma questão dela entender que ela pode ser mulher, que ela pode ser mãe, se ela quiser. E ela pode ser profissional, e ela pode ser tudo isso, né? Então isso é um estímulo para ela. Eu acho isso bem importante. Muito bom. Né? Bom, gente, disse para vocês, né, que no começo nosso podcast iria com assuntos importantíssimos, interessantes, inteligentes, porém de forma descontraída, né? Eu tenho certeza que você gostou e quero te convidar para poder visitar o nosso canal do YouTube, onde tem todos os nossos vídeos e ver todos os outros podcasts que já estão por lá. Quero agradecer a sua presença, Fabiana, e a sua também, que está aqui nos assistindo. Eu que agradeço, é uma honra. Obrigada. Estamos aí, gente. Abração para vocês. Até o próximo episódio.